Então vamos dar início aqui ao nosso treinamento. O primeiro módulo nós vamos falar só sobre comprimento focal, tá ok? Então vamos dar início aqui. Eu vou colocar aqui meu apontador laser para você conhecer melhor o que nós vamos conversar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir exatamente o que é uma lente. Afinal de contas, o que é isso? O que a gente chama de lente? Então a lente é um dispositivo que é responsável por direcionar a luz para atingir o sensor da sua câmera. Então, ela contém elementos ópticos, né, que vão fazer o direcionamento da luz. Ela também tem um diafragma que controla a luz, a entrada de luz, e também um sistema de focalização. Esse sistema pode ser automático ou manual. Então, são três conjuntos. Tem o conjunto óptico, o diafragma, mais o sistema de foco. Em alguns casos, ela também tem o sistema de estabilização de imagens, mas isso vai depender do modelo da lente que você está usando. Então, por todo esse conjunto de equipamentos, né, o melhor termo que descreve esse conjunto é objetiva. Então, daqui para frente, o termo lentes que eu falar aqui vai se aplicar aos elementos ópticos internos da objetiva, que é esse equipamento grande que contém tanto o conjunto óptico, o diafragma, o sistema de focalização e o sistema de estabilização. Tá? Então, sempre que eu falar objetiva, você vai entender exatamente do que eu estou falando. Tá? Então a primeira característica que nós temos que levar em conta quando nós vamos escolher uma objetiva é o comprimento focal. O que é o comprimento focal? Então se você analisar aqui, a sua objetiva ela vai ter ali os elementos ópticos, né? Essas são as lentes, é um conjunto de lentes, não é uma lente só. E a luz ela entra e é direcionada de forma a atingir o sensor. E da mesma forma que ocorre com nossos olhos, existe o tal do ponto nodal, ou um ponto de convergência, né? Onde a luz que entra por esse lado, ela vai inverter e vai sair pelo outro lado. Então existe esse ponto de convergência, a partir daquilo começa a divergir até atingir o sensor da sua câmera. Então a distância entre o ponto nodal e a superfície do sensor é o que a gente chama de comprimento focal, né? Então qual que é a característica do comprimento focal? Então quanto mais curto ele for, mais próximo ele estiver do sensor, maior vai ser o ângulo, né, que a sua objetiva vai captar. E quando você afasta esse ponto nodal do sensor, ele vai ficar mais longe do sensor, você diminui o ângulo de entrada da luz. Tá? O que isso significa? Né? Vai depender também do tamanho do sensor. Então a gente coloca aí um sensor padrão full frame, né, de 36 por 24, ele vai ter ali uma diagonal de 43 milímetros. Já um sensor APS-C, né, vamos dizer aqui um tamanho padrão 24 por 16, ele vai ter uma diagonal de 28,8 milímetros. Né? Por que é importante essa medida diagonal? É a referência para você determinar a classificação do comprimento focal. Então nós dizemos que as objetivas grande e angular, elas têm o comprimento focal menor do que a diagonal do sensor, no caso de um sensor full frame. Tá? Já as objetivas do tipo normal são as que têm o comprimento focal próximo ali dessa medida da diagonal do sensor. E já as teleobjetivas, ela tem esse comprimento focal muito maior do que a diagonal do sensor. O que isso implica em termos de visão? Né? Então você está vendo aqui o ponto de vista, essas fotos aqui são da mesma cena, porém feitas com comprimentos focais diferentes. Tá? Então, se você observar aqui a 28 milímetros, eu tenho 75 graus de campo de visão. Então, você tem aqui a imagem que a gente chama de grande e angular, porque esse ângulo de visão aqui é bem largo. À medida que você vai aumentando o comprimento focal, você vai estreitando o ângulo. Então, por exemplo, em 50 milímetros, você já tem aqui 43 graus de campo de visão, né? Você percebe que aqui a imagem parece que ela foi recortada, né? Você está vendo aqui uma quantidade menor de informação na cena e as coisas vão parecendo maiores. E aí, à medida que você vai aumentando, então, por exemplo, se eu tenho aqui 500 milímetros, seria equivalente a 5 graus de campo de visão. Então, olha como é estreito comparado com os 75 graus do 28 milímetros aqui. Então aqui você está vendo a paisagem inteira e aqui você está vendo só ali a parte do castelo, né? Veja a distância que ele fica lá e a distância que ele está aqui. Então eu tenho esse efeito de magnificação, né? Eu vou ampliando uma parte da imagem à medida que eu vou
aumentando o comprimento focal. Então isso já dá para a gente ter uma ideia de para que serve cada comprimento focal, né? Então nós vamos discutir agora as questões de perspectiva e ângulo de visão, tá? Então para que serviria, por exemplo, uma objetiva do tipo grande angular? É para fazer fotografia de paisagem. Não necessariamente que você tenha que fazer só fotografia de paisagem com ela, mas quem faz fotografia de paisagem vai querer uma grande angular. Então você está vendo aqui como ela tem essa visão ampla, né? Ela coloca muita informação na cena, né? Ela mostra uma área bastante grande, né? Então você tem essa sensação de espaço, né? Ela também é muito usada em fotografia de arquitetura, né? Já que ela tem um campo de visão largo, isso permite que você fique mais próximo das coisas. Então, em ambientes interiores, né, é normal você utilizar também o comprimento grande angular, né, porque você tem essa vantagem de você poder se aproximar mais dos objetos para ter essa visão aqui dos interiores, né? Então, quem usa fotografia de paisagem ou de arquitetura, é recomendado o uso da grande angular. Então, aí você já tem uma ideia, né, se o seu estilo de foto é esse, que tipo de objetivo que você precisa, tá? E quando você exagera bastante aí o ângulo, né, você abre bastante, você entra nas objetivas do tipo olho de peixe, tá? Que tem essa imagem arredondada. Perceba que existe esse canto preto aqui na imagem. O que é isso aqui? É porque a projeção da imagem ela é menor do que o tamanho do sensor, tá? Então por isso que forma esse efeito vinheta. E você percebe que ela tem bastante distorção, né? Ela fica realmente com as linhas aqui, fica curva, né? Que é a ideia do olho de peixe mesmo, né? Que você tem uma visão aí de 180 graus, tá? Então, para quem gosta de fazer esse estilo de foto, você consegue através da objetiva grande angular olho de peixe, né? Então seria abaixo dos 10 milímetros, né? Você tem 10, 8, 4 milímetros, né? Aí você já tem uma visão ali próxima ali dos 180 graus, você consegue fazer esse estilo de foto, caso esse seja o seu objetivo, tá? Vamos falar dos tipos de objetiva normal. Então, o normal são essas que não causam estranheza, elas não ampliam, não distorcem, tá? Por isso que elas são ideais para retratos. Então, a mais comum, né, que a gente conhece é a 50 milímetros, né? Por que se fala muito da 50 milímetros? Primeiro porque é uma objetiva bem antiga, então as câmeras lá dos tempos de fotografia analógica já saíam de fábrica com uma objetiva 50 milímetros. Ela é de fácil construção, então todos os fabricantes de lentes têm a 50 milímetros no seu catálogo. E ela tem esse comprimento focal que não causa estranheza, né? Tem gente que diz que ela se aproxima do campo de visão humana. Não tem nada a ver com o campo de visão. É apenas a questão de distorção, de perspectiva. Por isso que ela é muito usada para retratos. Então, por exemplo, se você tem uma câmera full frame, né, o sensor de 35 milímetros, e você quer fazer fotografia de retrato, então recomendado é você ter uma objetiva normal, que seria no caso 50 milímetros. Agora, se você tem, por exemplo, uma câmera com sensor APS, talvez a 50 milímetros acabe se tornando uma objetiva de comprimento focal muito longo, né? Então ela vai acabar fechando demais a imagem. Então você pode utilizar a 35 milímetros no caso de sensores APS, né? Sensores com fator de corte. Nós vamos entender melhor isso mais tarde quando a gente falar sobre o fator de corte, tá? Mas é só para você ter uma ideia, né? Se o seu negócio então é fazer fotografia de retratos, então é recomendado que você utilize uma lente normal, né? Uma objetiva 50 milímetros, por exemplo. E temos também a teleobjetiva, né? Lembra que eu falei a teleobjetiva, ela tem um campo de visão estreito, né? Tem um ângulo de visão muito fechado. Para que ela serve? Então, você pode utilizar em eventos, né? Por quê? O fotógrafo de eventos, muitas vezes, ele não está lá no meio da ação, ele tem que fazer o registro dele de fora da ação, né? Então, por exemplo, no caso, eu não sei se isso aqui é uma igreja, mas que fosse uma igreja, né? Então ele não pode estar ali junto ali com a ação que está acontecendo ali no centro da atenção, ele tem que fotografar de longe. Então o fato dele utilizar uma teleobjetiva faz com que ele se aproxime da cena, né? Ele consegue pegar as coisas mais próximo do local onde elas estão acontecendo, tá? Uma outra opção
Um outro uso das teleobjetivas é em fotografia de esportes, né? Então, pelo mesmo motivo, né? O fotógrafo não está lá no meio da ação registrando a cena, ele está de longe, ele precisa trazer aquela ação para perto, então ele usa as teleobjetivas para conseguir esse efeito, né? Mostrar bem de pertinho o atleta, a ação que está acontecendo ali na prática do esporte. Tá? Mais um uso da teleobjetiva é para a vida selvagem, né? Isso por questões óbvias, tanto para você não incomodar os animais ali de onde você está fotografando, né? Senão eles vão fugir. Também para sua segurança, né? Dependendo do tipo do animal que você quer fotografar, para você não correr o risco de ser atacado. Então você utiliza uma teleobjetiva para ter uma distância de segurança e ainda assim você conseguir fotografar, né, o animal num ângulo bem fechado, como se ele estivesse perto de você, muito mais perto do que ele realmente está. Tá? Cada objetiva ela tem uma distorção diferente, tá? Então existem padrões de distorção. Vamos imaginar esse padrão aqui de linhas horizontais e verticais, sem nenhuma distorção. E aí você passa a ter aqui a distorção do tipo barril, a distorção alfineteira e a distorção do tipo bigode, tá? Então a distorção barril ela tem essa tendência de curvar as linhas para o lado externo. Você vê que as linhas internas aqui, elas estão praticamente retas, né? À medida que você vai se aproximando das bordas, então essa curvatura vai aumentando. E do tipo alfineteira, né? Você percebe que existe uma convergência, ela é o contrário da barril, né? Ela faz isso com relação às bordas, só que aí você vai percebendo que a tendência é as linhas convergirem para o centro. E na distorção tipo bigode, ela é um pouco mais incomum de acontecer, mas ela tem como se fosse um barril no centro da imagem e um bigode nas bordas, ou melhor, uma alfineteira, né? Então a distorção do tipo bigode ela tem como se fosse um barril no centro e uma alfineteira nas bordas, é uma mescla das duas, né? Então alguns comprimentos focais eles vão apresentar esse tipo de distorção. Então, por exemplo, a distorção do tipo barril ela é muito comum em objetivas do tipo grande angular. Então, quanto menor for o comprimento focal, mais você vai ter essa distorção. Então, você vê como essa árvore aqui, ó, ela está curva, tá vendo? Essas árvores que estão no meio, por exemplo, essa aqui que está no meio, ela está retinha, tá vendo? Conforme você vai se aproximando das bordas, você vê que a curvatura vai aumentando, né? E até chega num canto aqui que você tem a vinheta, porque a imagem da objetiva já não preenche mais o sensor. Então, é comum você ter esse tipo de distorção nas objetivas grande angular. Então é necessário você se preparar, né? Na hora de você fazer a composição da sua imagem, você já prevê que vai acontecer esse tipo de distorção e aí você pode causar uma certa estranheza na sua imagem, tá? Já essa do tipo bigode, olha só, você percebe aqui os trilhos, ó, você vê que ele começa reto aqui, depois chega aqui no meio, dá uma entortada, depois volta, tá vendo? E a mesma coisa aqui nas linhas aqui do prédio, né? Então você percebe que esse é um outro tipo de distorção, também acontece em alguns modelos de grande angular, já de comprimento focal um pouco maior, né? Não chega a ser igual a olho de peixe, mas também ocorre esse tipo de distorção. E você tem a alfineteira, né? Que é mais frequente nas teleobjetivas, né? Então você vê que as bordas elas tendem a entortar para o centro, tá vendo? Então esse arco aqui deveria estar reto aqui, né? Você percebe que ele tem essa leve curvatura para dentro. Então você percebe que essa distorção aqui é típica da teleobjetiva, tá vendo? Esse prédio aqui, você vê como ele curvou aqui, esse prédio curvou aqui, o próprio arco, né? Você está vendo que ele tem essa curva. Então isso aqui também é uma questão de perspectiva. Então dependendo da posição em que você está e o comprimento focal, vai causar esse tipo de distorção, tá? Então essa é a distorção de perspectiva. Então quando você tem um objeto que você está próximo dele, mas ele é tão grande que ele termina muito mais distante de você, então você percebe que ocorre esse tipo de distorção, né? Essas linhas aqui estão mostrando, né, que ocorre um abaulamento da imagem, né? As linhas elas acabam se tornando curvas, tá? Mas é possível você corrigir as distorções, né? Então, uma coisa é você prever que vai acontecer uma distorção, né? Mostrando que
se você se posicionar de uma forma que você evite esse tipo de coisa, né? Então você sabe que, por exemplo, o que está mais perto da câmera tende a parecer maior daquilo que está mais longe. Então você sabendo disso, você já vai corrigir a sua composição, tá? E você também pode utilizar programas de edição, né? O Lightroom, o Photoshop, eles já fazem a correção de perspectiva, né? Então aqui você percebe a imagem como é que estava antes, ó, o prédio todo curvo, e aqui você corrigiu as linhas, né? Você deixou o prédio reto de novo através de ferramentas de correção de perspectiva, tá ok? E agora vamos falar de um assunto muito polêmico, né? Que muitas pessoas têm dúvida ainda, que é o fator de corte, né? O que é o fator de corte? Então, cada fabricante de câmera tem o seu tamanho de sensor, né? Então, vamos dizer aqui o 35mm, né? O chamado full frame. Então, o fator de corte é 1. Tá? Então, outros fabricantes de câmera desenvolveram tamanhos diferentes de sensor. Então, você tem, por exemplo, o APS-C, que é usado, por exemplo, na Nikon, na Sony. Ele tem um fator de corte de 1,5, ou seja, ele, em relação ao full frame, ele tem uma diferença ali de 50% de tamanho. E você tem também o da Canon, que é 1.6, tá vendo? Esse verdinho aqui, que é o APS-C, né? Que é o sensor com fator de corte da Canon, que a relação dele em questão do full frame é de 1.6. Então, o que a gente usa aqui no caso do 35mm é o fator 1, que não tem fator de corte. Qualquer coisa menor do que ele vai ter um fator de corte cada vez maior. Então, o 35mm ele é 60% maior do que o APS-C da Canon e 50% maior do que o APS-C da Nikon, tá? Então cada fabricante definiu ali o tamanho de sensores com fator de corte. E o que isso tem a ver, né, com a escolha das objetivas, né? Então você tem aqui a imagem gerada pela objetiva, e aí você tem aqui o tamanho do sensor full frame e o tamanho do sensor APS-C. Então, ocorre um corte da imagem, né? Você percebe aqui que a imagem que está sendo aproveitada aqui no sensor cropado, né, como a gente costuma dizer, ele é muito menor, né? Você aproveita uma área muito menor do que se você tivesse um sensor full frame. Então, o que ocorre é exatamente isso, você tem um recorte de imagem, né? Tem muita gente que fala que uma lente se transforma em outra quando você muda o tamanho do sensor. Não existe isso, tá? O comprimento focal ele vai ter lá a sua perspectiva, as suas distorções, independente do tamanho do sensor. A diferença é que cada sensor ele vai aproveitar uma área maior ou menor da imagem, tá? Esse aqui é um exemplo de objetivas que tem fator de corte. Então, se você tem sensores pequenos, então o fabricante ele também disponibilizou as objetivas que geram imagens que são compatíveis com esses sensores, tá? Então é o caso aqui das objetivas com fator de corte. Então elas não servem em um sensor full frame, porque a imagem delas não preenche todos os pixels do sensor. Elas são feitas para preencher apenas o sensor que tem fator de corte. Isso é um modo do fabricante economizar, tá? Então, se você, dependendo do modelo da sua câmera, né, você até pode utilizar uma objetiva com fator de corte em um sensor full frame, só que você tem que saber que depois você vai ter que recortar essa imagem, né? E já se você utilizar uma objetiva full frame em uma câmera que tem fator de corte, na verdade você vai estar desprezando uma quantidade da imagem que a sua objetiva pode gerar muito maior, né? Então você está aproveitando uma pequena parte da imagem. Mas isso não chega a ser um desperdício, porque você percebe que aqui na full frame, olha, nos cantos você tem o efeito da vinhetagem, né? Esse escurecimento das bordas. Então, se você está utilizando uma objetiva que é full frame em uma câmera que tem sensor com fator de corte, você está pegando a parte central da imagem, que é onde a nitidez é melhor. Então você está aproveitando o melhor da sua objetiva. É lógico que
você vai ter que se adaptar a isso, né? Porque já que você tem uma imagem menor, isso vai afetar na sua distância. Então você vai ter que se afastar mais do que se você tivesse um, um sensor full frame para ter o mesmo enquadramento, tá? Mas nesse caso não chega a ser totalmente uma desvantagem. Agora, se você colocar uma objetiva que tem fator de corte em um sensor full frame, por exemplo, nas câmeras Canon, isso nem é possível fazer, ela não permite que você use, né? Já na Nikon, ela permite que você use, mas ela já tem também uma função de crop automático, então ela mesma já recorta a imagem para você poder utilizar, tá? São essas duas opções que você tem, tá? O importante é isso, você não se preocupe com relação a esse negócio de alterar o comprimento focal. O comprimento focal é único, tá? Então, olha só, a vantagem de se utilizar uma objetiva com fator de corte e um corpo de câmera com sensor full frame é o aproveitamento da parte central da imagem, onde a nitidez é maior, é o que eu já falei aqui, né? Em sensores full frame ocorre o escurecimento e a perda de nitidez nos cantos da imagem. Esse efeito é acentuado quando se usa as maiores aberturas do diafragma, né? Então, se você utiliza um objetivo com diafragma bem aberto, a tendência dela vinhetar, né, escurecer os cantos da imagem é maior. E aqui você percebe a diferença no enquadramento, né? Eu peguei aqui uma imagem, e aí quando você faz o enquadramento para um sensor full frame, ela fica desse jeito, e quando você faz o enquadramento para um sensor recortado, ela fica desse jeito. Então você está vendo aqui que, por exemplo, aqui aparece menos água, aparece menos céu do que no full frame, tá? Mas a montanha ela parece um pouco maior, tá vendo? Porque na verdade você está aproveitando uma área menor, mas não ocorre essa questão de distorção, né? Ocorre apenas um efeito um pouco de magnificação da imagem, né? Você está aproveitando uma porção menor da imagem, tá ok? Né? Vamos dar uma olhada aqui no site da Nikon, onde tem o simulador das objetivas, tá? Eu coloquei aqui o da Nikon, mas tem outros fabricantes de câmeras e objetivas que também tem esse tipo de simulador, está bem? Então ela já vai carregar aqui. Então qual que é a ideia? Você seleciona o modelo da objetiva que você quer testar e o corpo de câmera, tá? Então, no caso, estou utilizando uma câmera com sensor full frame, né? Vamos selecionar aqui, por exemplo, uma D800 e vamos utilizar uma objetiva. Vamos pegar, por exemplo, a 24-70mm, tá? Uma objetiva zoom. E aqui ele vai carregar a imagem para você ver como que ficaria o enquadramento, tá? Então aqui você está alterando lá o comprimento focal, aqui você tem no cantinho aqui a imagem original, e aqui à medida que você vai aumentando o comprimento focal, olha, o ângulo de visão vai diminuindo, tá? Aqui chega aqui a 34 graus, então você saiu disso daqui para isso daqui, tá? Isso que você utilizou uma objetiva 24-70, né, em um corpo de full frame. Agora, se eu alterar aqui, colocar, por exemplo, a D7000 aqui, que é uma câmera que tem sensor com fator de corte, tá, você percebe que já aumentou um pouquinho mais o tamanho aqui, né? Então, se você comparar com o anterior, você já percebe que você teve uma restrição maior da imagem. O ângulo de visão ele continua praticamente o mesmo, tá? A diferença é que você tem uma porção de imagem menor. E aí vamos olhar aqui um outro exemplo. Vamos pegar uma objetiva maior, né? Vamos pegar aqui uma 80-400, né? Então olha só, se eu pegar aqui uma 400mm, olha quanto que eu consigo aproximar a imagem, tá? Então aqui está bem pertinho aqui do farol, olha, você está vendo como é que estava em 80mm, né? Você não vê nem a praia mais, né? Porque o ângulo de visão já é fechado a 19 graus. E aí você fechando vai para 4 graus aqui de ângulo de visão. Eu estou vendo só ali a parte de cima do farol, tá? E aí você consegue testar, né? Vamos pegar uma objetiva aqui bem grande angular. Uma 14-24mm. Olha a distância que ficou
o farol aqui. Você quase não vê mais, você está vendo só a praia, né? E o farol está aqui. Mesmo que você aproxime mais, olha só, você ainda consegue ver bastante da praia, porque eu estou em 24 milímetros, ó, o ângulo tá bem grande, tá? Então você quase não vê aqui o farol, né? E se eu pegar aqui um corpo de câmera full frame, né? Vamos pegar a D800 de novo aqui, acaba ficando maior ainda a imagem, tá vendo? Então olha aqui, essa imagem aqui, ela está em 24 milímetros, mas olha a quantidade de praia que você ainda consegue pegar, mesmo aqui em 24 milímetros. Se você abrir para 14, então você vê muito mais aqui uma faixa de areia, as pedras que você não via, né? A quantidade de céu que tem na imagem. Então dessa forma você consegue já testar, né? Dependendo do tipo de fotografia que você quer fazer, né? Você já vai testar, você vai pegar aqui o tamanho da sua câmera e aí o modelo do objetivo que você está usando para saber que tipo de ponto de vista, né? Que tipo de perspectiva você vai ter ali na sua imagem, tá ok? Então nós encerramos aqui a primeira aula que nós falamos sobre o comprimento focal e vamos continuar nossa aula no próximo módulo.